Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta quinta-feira, dia 6 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e de imediato já te convido a se inscrever gratuitamente no canal Dalton Vieira Invest no YouTube, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado desse canal e também toda a leitura de mercado que eu faço através de análise de fechamento, análises setoriais, análises aí durante o pregão, que é o radar do mercado, entradas ao vivo durante o pregão, para que você possa solicitar a sua análise às 10h45 e também às 14h45. Aproveito também para informar que você pode receber as minhas recomendações de compra e venda no decorrer do pregão, de cada pregão, e também testar isso de forma gratuita durante um determinado período. Basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa fazer parte de um canal DV Invest dentro do Telegram, canal privado de recomendações. Nessa videoanálise vou falar sobre o Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, VEG 3, Sula 11, PSSA 3, YouTube 4, VIVT 4 e Ecor 3. Todos esses ativos vão ser abordados nessa videoanálise. Ibovespa está quase entrando aqui no leilão de fechamento, alta de 1,75%, forte fundo em cima de uma região de suporte, fechou abaixo e voltou para cima, que eu já tinha comentado na última videoanálise, e faz um fundo interessante, caminhando para ficar, mesmo que a gente tenha tecnicamente a tendência de baixa, caminhando para uma tendência mais indefinida, para retomar aí a tendência de alta, ou trazer um aspecto mais positivo de tendência, de retomada da tendência de alta no gráfico diário, precisaria voltar para cima de 78.800 pontos. Pelo gráfico semanal, vou colocar aqui desse lado, a gente tem ali a formação de um martelo, fechamento da próxima semana dessa forma seria um sinal de fundo ascendente, e aí traria indefinição no gráfico para o gráfico semanal, que está dentro aqui de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Aqui uma sinalização de fundo seria algo que traria um sinal um pouco mais positivo de curto prazo para o índice Bovespa. Mas observe, Ibov, entre as médias, região que fica mais difícil, que aumenta a chance de ter indefinição, que é a indefinição do curto prazo com o médio prazo. Então, o mercado fica mais arriscado para operações um pouco mais longas em termos de tempo. Então, mas mesmo assim a gente vai buscando aí oportunidades que possam, pelo menos que se encaixe mais com minha metodologia. Aqui no gráfico, voltando para o gráfico diário, principal nível de resistência agora para o Ibovespa, o desafio aqui é essa média móvel de 13 períodos imediato, para ver se fecha acima, mas o potencial mesmo em termos de resistência é esse nível aqui, e o suporte principal volta a ser a região dos 74.875 até a mínima aqui 74.276. Futuros, mini índice, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato. Mini índice aqui dentro de um fundo, formando um fundo, está em cima da média móvel de 13 períodos. Se olharmos para o G60, retomou a tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Dentro dessa tendência de alta, fundo ascendente no gráfico e até mesmo dentro desse forte candle de alta, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta, fica mais para buscar a operação na ponta compradora. Melhor ainda, se isso vier aqui para cima deste nível, desse fundo aqui, desse topo aqui anterior. Ou seja, se sustentando acima da região de 76.315 a 76.180. Fundo ascendente no G10 acima desse patamar, ou seja, abriu caindo, gerou fundo ascendente na segunda-feira, mais interessante para a ponta compradora. Para gerar a operação mais na ponta vendedora, o que teria que acontecer aqui, pelo menos para mim no mini índice, volta forte aqui para baixo da mínima desse candle grande de alta, ou seja, volta para baixo ali da média móvel de 13 períodos, e a partir daí, topo descendente, pivô de baixo no gráfico de 10, 5 minutos, seria muito mais interessante para se buscar a operação de venda de day trade. Desafio imediato para o mini índice está aqui, região de 76.825, mais acima 77.450 a 77.660. Se vier mais forte para cima, ficar um pouco mais esticado nesse nível de resistência, aí sim poderia encaixar primeiro operação de venda contra a tendência, e a outra possibilidade, após alguma sinalização de baixa no G60 ou no G30, perda da última mínima ascendente, ficaria mais para venda através de topo descendente no G10 ou no gráfico de 5 minutos. Dólar, pregão de hoje, queda no dólar. Dólar vindo para um movimento de correção que continua dentro da sua correção. Se a gente pegar aqui o dólar, pegando aqui o dólar, a gente tem, deixa eu só jogar aqui no gráfico mensal, ok, agora sim, o dólar no gráfico mensal, vindo aqui para o gráfico diário, a gente tem um dólar, quando fez essa máxima, tudo isso aqui vai sendo um processo de correção desse forte movimento de subida. Ainda fica com a probabilidade maior, depois de uma correção um pouco maior no tempo principalmente, até mesmo no preço,
de fazer ainda algo mais para cima, ou seja, de poder superar ali os 4.215 e 50. E o topo mais próximo é o topo do gráfico mensal, lá nos 4.257, é o ponto mais alto aqui, pelo menos atingido lá em 2015. Apontando por enquanto para isso aí no curto a médio prazo o dólar. Nesse momento, se olharmos para o intraday, a tendência é de baixa. Veio aqui, fez uma correção, BC volta aqui, volta para baixo de maneira forte, volta a trabalhar abaixo da região dos 455, 444. Então o dólar abaixo dessa região e dentro desse movimento de baixo fica muito mais para se buscar a operação de venda de day trade através de topo descendente no G10, pivô de baixa no G10, pode também ser no gráfico de 5 minutos e apontando ali para um possível fechamento de um gap no gráfico de 60 minutos na faixa dos 4,88 e abaixo disso a gente teria o suporte em 4,62. Está em cima desse nível de suporte, mas para buscar compra aqui me interessaria mais só se abrir muito forte para cima. O mercado foi lá, abriu segunda-feira de forma forte aqui para cima no dólar, aí voltou para cima da região dos 440 ou mesmo 455, usou essa região aqui, superou essa região e passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima dos 444 pelo menos. Aí buscaria a operação na ponta compradora, pivô de alta também serviria para se buscar esse tipo de entrada para ponta compradora no dólar. Ou aqui mais abaixo, né? Se esticou para baixo aqui, chegou no nível de suporte, aí sim também sinalização para cima, a gente buscaria mais operação de compra no dólar. PETR4, pregão de hoje, alta de 1,34%, nesse momento está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco. O IBOV no semanal, a gente pode ver que o IBOV na semana aqui está tendo uma queda de 0,46%, trazendo a possibilidade de se gerar sinal de alta na próxima semana, que eu já comentei. Já no caso da Petro, a Petro na semana trazendo aqui uma queda de 1,87%, mas ainda dentro tecnicamente de um movimento de subida, que começou de maneira um pouco mais fraca. Mas a Petro superando a máxima dessa semana, 19,19, que é essa máxima aqui, reforçaria a chance maior de subida. E para mim uma compra principal na Petro pode ocorrer através de um fechamento para cima dos R$ 19,54, ou seja, da formação de um pivô de alta no gráfico diário dessa ação, a favor justamente do movimento de subida no gráfico semanal. Isso para mim seria mais interessante. Vale, opa, já esquecendo de comentar. Na PETR4, eu recomendei hoje uma operação na ponta vendedora. Quando montou esse forte topo, eu recomendei venda com o stop acima da máxima desse candle. Quando o ativo não andou muito aqui para baixo, gerou esse candle de alta fechando acima da média, eu enviei a mensagem falando que a operação tinha sido encerrada. Inclusive isso aconteceu na live da parte da tarde, ao vivo, comentei sobre o encerramento dessa posição na Petro, ou seja, a entrada aqui nessa região com stop aqui nessa região, stop bem curto. Isso proporcionou aqui uma perda de 0,27% na operação, capital total menos 0,04%. Então essa foi a operação de venda na Petro. Agora sim, vale 3, pregão de hoje, recomendação de compra, está até um pouco abaixo do nosso preço de entrada, que é recomendação de compra aqui nessa última hora de pregão, minha recomendação, vindo para um fechamento acima da média móvel de 13 períodos, vamos ver se vai sair do leilão dessa forma, seria até interessante sair, se até mais para cima, logicamente que a torcida é essa, mas a recomendação de compra através de um fundo ascendente, tecnicamente é um fundo ascendente, uma correção aqui até batendo bem na questão do tempo, na expectativa de que se tenha um novo movimento para cima. Na semana, o ativo caindo ali 0,35%, pode alterar aí um pouco, mas esse retorno bateu aqui nessa região de topo anterior. Se eu olhar aqui, dar um zoom mais, essa região aqui funcionando como um patamar de suporte para o ativo, então isso pode desencadear um novo movimento para cima na ação. Primeiro indício para que isso aconteça, a superação dos R$ 54,17, que é a máxima desse dia aqui, ó, desse pregão de alta na Vale. Então, compra executada aí no ativo, passando os dados dessa entrada da compra, 53,58 com stop em 52,39, isso traz um risco de 2,22%, objetivo em R$ 55,37, alocando 20% do capital total. VEG3, recomendação de compra no pregão de hoje, ativo de destaque, 6,03%. Recomendação de compra na primeira hora de pregão, ali na live na parte da manhã, às 10 horas e 45 minutos, foi recomendada uma compra nesse ativo. Essa compra foi executada e o ativo já atingiu o objetivo no decorrer do pregão. Forte pivô de alta na VEG3, sendo realmente muito relevante no ativo. Pivô de alta no semanal, semana terminando aí com alta de 2,87%, o que é bom para a nossa carteira lá mensal, que é a carteira perspectiva, que é divulgada dentro do canal DV Invest no Telegram.
Então, algo interessante que está acontecendo aí com a VEG3, incluir esse papel neste mês na carteira. Essa operação da VEG3 proporcionou um ganho de 3,31%. E isso representou um crescimento de 0,63% do capital total, essa operação de compra aí na VEG3. Sula 11, a compra que foi executada no pregão de ontem bateu no objetivo no pregão de hoje, mais próximo lá da máxima do dia onde ela bateu no objetivo. Então, ativo a execução de compra ontem bateu no objetivo no pregão de hoje, algo também interessante que proporcionou um ganho de 4,91%. E isso representou um crescimento de 0,81% do capital total. É um ativo que segue dentro de uma tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. Para anular essa tendência, precisaria perder a região aqui dos R$ 22,88. Voltar para baixo desse patamar. O primeiro indício de perda de força seria o retorno para baixo dos 23,56 da tendência de alta desse ativo. No mesmo setor, a PSSA3, só lembrando, se você deseja receber essas recomendações, inclusive é interessante o que está acontecendo, porque é um papel que está na nossa carteira semanal, na carteira exponencial, que também é divulgado dentro do canal DV Invest no Telegram. Então, se você quiser participar dele, além das recomendações, tem as carteiras, a carteira semanal e a carteira mensal, carteira de ações. Basta clicar no izinho que está aparecendo aqui para você, onde quando você passa o mouse aqui tem um i, e aí vai aparecer um card que você pode clicar e seguir os procedimentos da página que vai ser aberta aí no seu computador. PSSA 3 vindo para um fechamento acima das máximas anteriores, gerando ali um sinal de saída dessa congestão. Como é o quarto candle aqui do movimento de subida, eu fico um pouco mais para se buscar uma compra lá no G60 ou através até de um pivô de alta, mas é uma das possibilidades de entrada. Primeiro, no fechamento desse candle aqui, com o stop abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de subida no ativo. A outra alternativa pelo G60, gerando sinalização aqui de alta no início da próxima semana, seria a oportunidade de se buscar compra em cima de PSSA 3. E TUB 4, gerando também um bom candle de alta no pregão de hoje, alta de 2,53%, ativo que se encontra ainda dentro de uma tendência de baixa, tecnicamente falando, mas que vai dando um indício de possível mudança dessa tendência, ou seja, de anular essa tendência de baixa, que teria que romper a máxima desse topo. Topos aqui na sequência 43,51, depois tem 43,76 e a resistência de um fundo com gap de baixa na faixa dos 44,08. Mas esse ativo acima desse patamar tende a trazer oportunidade bem interessante para a ponta compradora através de fundo ascendente ITUB 4. Na semana alta de 0,82%, podendo também proporcionar na próxima semana fundo ascendente no gráfico semanal. VIVT4, dia forte para cima, 4,34%, ativo que vinha também numa tendência de baixa, e nesse momento apontando para o final dessa tendência, no rompimento da máxima desse topo. Então o topo este em 41,50, depois tem 41,74 e mais acima 42,51, ativo que chama a minha atenção para se buscar possível compra através de recuo no gráfico de 60 minutos. Semanal ainda está dentro de um contexto de tendência de baixa, dentro de um processo ainda de correção desta tendência de baixa. Então, quanto mais o stop da oposição, ou seja, buscar uma melhor relação risco-ganho e um afastamento em relação às resistências que tem pela frente, mais interessante para mim seria em termos de buscar uma compra no ativo, usando um gráfico preferencialmente de 60 minutos. ECOR 3, mudança de tendência que era uma tendência aqui de baixa, topos e fundos descendentes, o ativo gerou um fundo duplo, um W, voltando para cima de um fundo anterior e desse topo anterior. Então, enfim, uma formação de fundo duplo no gráfico diário confirmada. Tendência agora de alta no papel com alta de 7,65%. Ativo que também, se houver recuo do preço em cima dessa região de suporte aqui na faixa dos 7,49 a 7,44, me chamaria atenção para monitorar alguma possibilidade de compra, principalmente lá pelo gráfico de 60 minutos. O próximo desafio em termos de resistência para ECOR 3 fica aqui em forma intermediária 7,80 e depois disso teria 7,92 a R$ 8,00 número redondo, as próximas resistências para a ECOR 3. Então, ativo no pregão de hoje mudou completamente aí sua tendência de baixa para uma tendência de alta. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Tenha aí um excelente final de semana e feriado, ou seja, um feriadão. E voltaremos a nos encontrar na segunda-feira. Um grande abraço e até breve.